Fala galera, eu sou o Nunu e no vídeo de hoje nós embarcaremos nessa história no qual nosso protagonista, o Mark, entra com 2 anos de atraso na Academia de Magia Nork. Ele que passou toda a sua vida em campos de batalha do norte ao lado de seu pai mercenário. A intensidade da guerra diminuiu lentamente no sul por mais de 100 anos, mas o norte não mostra qualquer sinal de desaceleração, e as pessoas estão em guerra por incontáveis anos sem nenhum resultado claro. O país que comanda a guerra continua lutando, e muitas pessoas perderam suas vidas sem nenhum ganho. Em meio ao caos, todos os mercenários foram naturalmente contratados para lutar ao norte. O pai de Olmark, Rise, estava trabalhando no norte como vice-capitão da Cavalaria do Lobo Negro, uma unidade militar bem equipada. Quando Olmark tinha 5 anos, ele conheceu Yorg pela primeira vez na sua vida. Os mercenários sempre ficam se mudando de um lugar para o outro, e era uma prática comum para eles terem novos empregadores nos campos de batalha. Na época, a Cavalaria do Lobo Negro estava passando por uma zona no reino Phylan, onde pequenos confrontos estavam ocorrendo lá há anos, e o mesmo acontecia no reino de Gilbar. Durante sua marcha, um dos soldados comenta sobre como a área está tão pacífica. Rise então grita com ele dizendo que eles estão ali para uma investigação, então deveriam ficar sempre atentos. O homem rapidamente se desculpa, e eles ouvem o som de pessoas correndo e se preparam para enfrentar a situação. De repente, um velho está sendo perseguido, cai no chão dizendo que não possui ouro, mas ninguém acredita nele por causa de sua aparência rica. Rise os identifica como mercenários e bandidos. Um soldado comenta que há quase 30 deles e que uma única pessoa não conseguiria lidar com isso. Eles sabem que o exército de Gilbar está à frente. Rise então decide que eles acabariam rapidamente com aquele grupo para que pudessem continuar com sua jornada. Ele manda seus soldados irem. Os bandidos agarram o velho e dizem presunçosamente como ele fez essa perseguição muito difícil para eles. Um deles menciona como eles vão garantir que suas roupas bonitas não fiquem sujas com sangue. Mas eles não têm nenhuma chance de prosseguir com seus planos, pois são atacados por Rise. Seu grupo se livra de alguns dos bandidos enquanto o resto foge. Assim que o caos acaba, o velho se aproxima e agradece-lhes por salvá-lo. Rise aceita aquelas palavras e diz ao velho para não andar mais por ali sozinho, porque aquele lugar vai se tornar um campo de batalha em breve. Ele então grita para que sua equipe pare de roubar dos mortos, grita com seus soldados. Ele está irritado que um soldado chamado Warner foi morto, e todos o ouvem silenciosamente. Rise então anuncia que eles se moverão um pouco mais rápido, pois será vantajoso para eles se puderem ver o exército de Gilbar em breve. Os soldados montam em seus cavalos, pronto para partir dali. Quando Rise se vira para o velho e diz que se ele puder esperar por ali por algum tempo, uma unidade principal logo chegará até ele, e se ele quiser continuar viajando sozinho, ele deveria apenas dizer o nome de Rise e entrar na primeira carruagem. O velho fica um pouco preocupado, mas Rise garante que está tudo bem para ele fazer isso, e há mulheres e crianças para que eles possam viajar juntos até a fronteira. Rise e seus soldados saem de lá e depois de vagar um pouco, eles retornam ao acampamento. Quando Rise chega ao acampamento, um dos guardas diz que ele deve estar bem cansado. Rise responde que ele está esperando encontrar o exército de Gilbar, mas não havia sinais deles. Então, por enquanto, eles continuaram avançando e protegendo a linha de abastecimento para o exército de Phylan. Neste momento, uma mulher chega lá olhando com raiva para ele. Ela conta a ele como um velho estranho mencionou seu nome para subir na carruagem. Ele responde que conhece a pessoa e pergunta sobre sua localização. A mulher diz a ele que o velho está parado ao lado da carruagem. Rise então se levanta e agradece a ela por lhe avisar, e depois sai para que eles possam conversar. Quando Rise chega lá, o velho está quase dormindo sentado na cadeira, e acorda ao ouvir sua voz. Após a saudação formal, Rise lhe oferece uma sopa e então se senta ao lado dele. Enquanto ambos tomam a sopa, o velho agradece novamente por resgatá-lo e então se apresenta como Yorg. Rise também se apresenta adequadamente, e Yorg continua a conversa dizendo que quer demonstrar sua gratidão. Rise cai na gargalhada e pergunta se ele pode fazer algo. Yorg explica que ele pertence ao reino Garai, que é uma grande nação ao sul, e ele é o diretor da Academia de Magia Nork. E Rise continua rindo de sua explicação, tem certeza de que o velho está brincando. Ele ignora as risadas e Yorg continua, dizendo que está viajando por vários lugares a fim de encontrar crianças talentosas, e sabe que Rise duvida dele. Yorg diz que perdeu suas coisas e que está sozinho nessa jornada, então ele só poderia mostrar um pequeno truque de mágica. Ele pega uma pedra do chão e a joga no ar, transformando-a em um pássaro. Rise finalmente começa a acreditar nele e diz que está familiarizado com o nome da Academia Mágica Nork. Ele tinha ouvido que qualquer pessoa que tenha talento para magia poderia entrar nessa academia para receber educação. E quando o aluno se formava,
ele certamente teria sucesso. Com um sorriso satisfeito, York diz que tudo o que ele ouviu é verdade e ele irá compartilhar mais algumas informações com ele. A Academia de Magia está localizada na Ilha Nork, que faz parte do Reino Garai. Os alunos podem entrar na academia aos 9 anos e passar 6 anos lá, 3 na divisão elementar e 3 na divisão intermediária. E depois de se formarem como mágicos, eles podem estudar por mais 3 anos na divisão avançada para se especializarem ainda mais. O pássaro mágico retorna. Enquanto Rise pensa sobre as informações que obteve, pergunta se apenas alunos talentosos podem ingressar na academia após a confirmação de York. Ele diz que quer contar algo sobre seu filho. York fica surpreso ao ouvir isso. Rise continua dizendo que seu filho, Allmark, fará 5 anos em breve e que sua mãe faleceu enquanto dava luz a ele. Ele criou Allmark sozinho, e por isso ele é muito tímido. Ser um mercenário é um trabalho difícil, pois você não pode confiar em ninguém, exceto em si mesmo. E ele tem certeza de que seu filho irá escolher esse caminho, e que provavelmente morrerá antes dos seus 15 anos. Rise sabe que seu filho não tem talento para magia, mas se ele ainda pudesse mudar para o sul, não terá que ver mais guerras e poderá viver sua vida pacificamente. Curvando-se, ele pede a York para deixar seu filho entrar na academia de magia. York educadamente diz que a situação ficou estranha porque ele quem foi resgatado. York diz que antes de tomar qualquer decisão, ele quer conhecer Allmark primeiro. Eles voltam para o acampamento onde a comida está sendo feita. Rise avista seu filho perto da fogueira, e quando Allmark percebe seu pai, ele corre animadamente para cumprimentá-lo. York o cumprimenta. Ele fica assustado e se agarra na perna do pai. Rise pergunta ao filho se ele está bem e diz que o velho é um bom homem, mas Allmark não se move. Rise começa a ficar irritado com o comportamento tímido de seu filho, mas York não se incomoda com isso, pois ele se agacha e observa que a criança provavelmente é tão cautelosa por conta do quão inteligente ele é. Então ele pede desculpas. Allmark ainda parece assustado, então Rise o empurra, garantindo que ele ficará bem. York lentamente levanta a mão, o que o assusta novamente. Mas quando Rise grita para ele ser corajoso, ele fica de frente ao velho. York novamente levanta sua mão e toca o cabelo de Allmark. Ele então puxa sua mão quando percebe algo. Chocado com a situação, York menciona como conheceu tantas crianças talentosas, mas nenhuma tinha um potencial que Allmark possui. O elogio faz Rise ficar feliz e ele esfrega a cabeça do filho, elogiando-o. York diz que, com todo o talento de Allmark, ele vai logo conseguir segurar uma espada e será um grande mercenário no futuro. Rise não fica feliz com a sugestão, pois ele argumenta que o manejo da espada não é a única coisa para se virar um mercenário. Também é preciso ter uma mente forte para sobreviver sozinho, sem depender de ninguém. Ele não acha que seu filho pode sobreviver sozinho, não importa o quão forte ele seja. York entende seu ponto de vista, e diz a ele para trazer Allmark para a academia quando ele fizer 9 anos. Enquanto escreve algo no pequeno caderno, ele comenta sobre como Allmark será um grande mágico um dia. Rise garante ao velho que enviará seu filho para a academia, e então beija a cabeça de Allmark, dizendo o quão feliz ele está. Logo depois, os 3 viajam para a fronteira para se despedir de York, que agradece a Rise por sua ajuda. Então se ajoelha em frente de Allmark e diz que esperará pelo dia em que poderão se encontrar novamente dentro de 4 anos. Rise diz para ele não agradecer ainda, pois York, que na verdade o ajudou. Então seu filho acena para dar adeus a York. Alguns anos se passam, e agora Allmark se tornou um excelente espadachim, assim como York havia previsto. Rise nunca ensinou seu filho a arte da espada, mas Allmark sozinho treinou usando a grande espada que seu pai tinha. Nesse tempo ele permaneceu tímido e quieto, mas com o tempo seus olhos começaram a parecer mais fortes e inteligentes. Um dia, quando Allmark tinha 8 anos, a força principal saiu para uma batalha contra a cavalaria de Mauricivel, deixando as mulheres e crianças para trás no acampamento. Aproveitando aquela abertura, os soldados inimigos atacaram sua base principal e, como eram guerreiros fortes, eles mataram 5 pessoas. Um dos soldados afirma como a base estava tão vulnerável já que a força principal estava fora. Seu parceiro concorda com ele, dizendo como seu grande esforço valeu a pena. Então, uma mulher grita por socorro, e o bandido diz que não há ninguém lá para salvá-la. E então, de repente, Allmark o ataca, cortando a mão que segurava a espada do soldado. A batalha com a cavalaria de Mauricival terminou em empate. E quando a força principal retorna, eles ouvem sobre a bravura de Allmark. Rise fica surpreso com as ações do filho. Um capitão sugere levar Allmark ao campo de batalha para testar suas habilidades, mas Rise se opõe, argumentando que ele só seria um guerreiro aos 12. Porém, aos 8 anos é muito jovem. Aquele homem argumenta que se Allmark pode lutar, ele também pode participar da guerra. Desta vez, Rise não diz nada em resposta. Então, Allmark chega ao acampamento médio e pergunta ao pai se ele está com algum ferimento do confronto.
Antes que Rice possa responder, o homem elogia animadamente a bravura de Almark e sorri alegremente. Rice se aproxima e pergunta se ele gostaria de se juntar ao campo de batalha durante a primavera. Almark diz que sim, e logo chega a primavera, logo quando ele completa 9 anos. A situação dos mercenários no campo de batalha tornou-se mais dura, e Rice não poderia mais sair daquela situação. Em vez de começar suas aulas na academia de magia, Almark se juntou ao exército no campo de batalha. O grupo perdeu na sua segunda batalha. Em vez de gastar tempo lendo livros, ele derramou seu sangue no campo de batalha, junto com várias pequenas batalhas que ocorriam diariamente. Almark participou de 5 grandes batalhas até o verão. Durante esse período, Almark se tornou um guerreiro experiente. Mas Raiz ainda está determinado a mandá-lo para a academia. Nos dias em que eles não precisam participar de batalhas, Rice ensina ao filho tudo o que sabe, incluindo leitura, escrita, cálculos numéricos e também sua própria moral. Mark foi rápido em aprender tudo. Assim como dominou as técnicas da espada, além de estudar, o Mark continuou trabalhando em suas habilidades com a espada, o que geralmente incomoda seu pai, mas ele não tenta demonstrar. Rapidamente, o verão em que Mark fez 9 anos se passou. Foi uma espécie de era de paz para eles. Um dia, Mark foi esfaqueado no peito por Angel, o ais de um grupo conhecido como Noiva da Terra. Mark sobreviveu ao ataque, mas não conseguiu se levantar da cama por quase um mês. Rice ficou afetado pelo ataque ao seu filho e anunciou que Mark deixaria aquele lugar no dia seguinte. Mark tenta argumentar contra ele e diz que quer participar do campo de batalha, mas Rice grita com ele e diz que se ele ficar ali só criará mais problemas. Em vez de se recusar, Mark grita que ficará mais forte, mas Rice permanece impassível, dizendo que não há tempo para isso. Ele avisa que as batalhas só ficarão mais sangrentas à medida que eles se dirigem para o reino de Bastia. Em seu estado atual, ele afirma que Mark não sobreviverá. Ele suaviza um pouco a voz ao dizer que Mark pode se tornar grande um dia, mas ser um mercenário é uma coisa inútil para ele. Rice conta ao filho que há muitas histórias sobre os soldados de infantaria que foram promovidos a cavaleiros, mas a maioria dessas histórias são apenas mentiras. No campo de batalha, todos são usados e uma vez que eles não podem mais participar de lutas, eles são simplesmente descartados. Usando apenas a espada, ele não pode mudar nada. Então, ele deveria pensar bastante sobre o que deveria fazer sem pensar em seu pai. Não deveria apenas tentar conquistar tudo com estudos, mas também se tornar grande através de suas ações e tentar mexer no coração das pessoas. Mark relutantemente concorda, e no dia seguinte ele se prepara para deixar o acampamento. Seus amigos são os primeiros a se despedir dele. Eles o aconselham a sempre se lembrar deles e permanecer forte. Ele então se encontra com aquele soldado que ele diz para ter orgulho, pois ele é um membro da cavalaria do Lobo Negro, e outro soldado o avisa a não aceitar nada de estranho. Todos os membros do grupo se despedem e desejam uma jornada segura. Após as despedidas, Mark vai se despedir de Derak, que ele diz para não se preocupar, dizendo que ele ficará bem, independentemente de onde ele for. Depois de alguns momentos de afeto registrados, ele sai com seu pai, que fica surpreso com sua pequena bagagem. Mark garante que é tudo o que ele vai precisar. Rice, embora confiante nas habilidades de seu filho, avisa que o perigo ainda espreita e lhe dá o colar de Shetina, sua mãe. Mark ouve enquanto Rice diz que o colar o manterá seguro. Ele agradece ao pai e diz a ele para cuidar de si mesmo e assim vai embora, marcando a despedida final entre eles. Em sua jornada para a Academia de Magia Norte, Mark deve atravessar as perigosas terras do norte, viajar pelas terras centrais e seguir para o sul. Viajar sozinho no norte já é difícil, e conforme o outono se transforma em inverno, as dificuldades só aumentam, como a fome, o frio, a quantidade de monstros e até mesmo humanos com más intenções se tornam um incômodo na jornada de Mark. Ele enfrentou várias experiências de quase morte e só sobreviveu a tais situações por causa de suas habilidades com a espada e a sua sorte. Às vezes, ele se junta a outros cavaleiros viajantes e às vezes viaja com guerreiros e mágicos. Durante esse tempo, ele percebeu como 80% das pessoas em quem confiava o traíam. Com o coração afetado, ele aprendeu a diferenciar as pessoas em que ele podia confiar e aquelas em que não podia. Quando cruzou o Estreito de Menoba, que separa o continente norte das planícies centrais, a estação mudou para a primavera. De alguma maneira, Mark sobreviveu ao inverno intenso. As terras das planícies centrais eram livres de guerra, o que foi uma boa mudança para Mark, que passou a vida toda dentro da guerra.
Ele está contente em ver uma terra pacífica pela primeira vez e parte para comprar comida para si mesmo com o dinheiro que ele ainda tem. A lojista pergunta de onde ele vem e, depois de descobrir que ele é do norte, ela alegremente lhe dá um pouco de comida extra. Almark vai para uma pousada próxima e começa a comer, enquanto pensa em como as pessoas dali são generosas. Pela primeira vez durante sua jornada, ele começa a se divertir, e isso faz com que ele se pergunte se todos os lugares sem guerra eram daquele jeito. Agora, o outono retorna quando Almark já tem 10 anos, e quando ele chega ao departamento de comércio continental, ele já havia usado todo seu dinheiro, então ele continua viajando, parecendo um esfarrapado. O inverno chega e ele sente que as condições climáticas do sul são similares ao do norte. Ele dorme ao ar livre todos os dias, enquanto olha para o céu noturno e aprende a falar consigo mesmo. A estação muda e a primavera retorna. Precisa atravessar o mar para chegar à Ilha Norte. Então, ele decide trabalhar no porto por um mês para ganhar a passagem. Terminando com sucesso o mês de trabalho, Almark atravessa o mar e finalmente chega à ilha. Ele vaga pelas ruas da ilha e pergunta a uma jovem que está passando sobre a localização da academia. Ela diz para ele ir até o final da rua e assim ele conseguirá encontrar a academia, e relata como os terrenos da academia estão espalhados por mais de um terço da ilha. Ele fica surpreso ao ouvir isso, mas ele segue o caminho que ela lhe disse e chega finalmente a um edifício luxuoso. Ele se move rapidamente pelo local, tentando encontrar a entrada, e eventualmente percebe que o enorme portão em frente, ao qual ele está agora, é na verdade a entrada. Almark não perde mais tempo e começa a bater na porta, perguntando-se se havia alguém ali. Um guarda sai e Almark rapidamente se apresenta, dizendo que ele veio do norte e que veio a mando do diretor. O homem, de primeira vez, não acredita nele, pois muitas pessoas vão ali dizendo isso, e que ele não foi informado sobre a vinda de Almark com antecedência. Almark está determinado a cumprir sua missão, e diz que o diretor Yorg o convidou para se juntar à academia. Ao ouvir o nome do diretor, o guarda finalmente concorda em deixá-lo entrar. Eles caminham por dentro do prédio da academia, e o guarda lhe conta que aquele prédio em frente a eles é o campus principal, onde os alunos do ensino elementar ficam por 3 anos. Ele fica surpreso ao ver o lugar, pois é a primeira vez que ele vê algo tão grande assim. O guarda pareceu feliz com seu comentário, e diz que seria ótimo para o Mark estudar ali. Ele então continua dizendo que o prédio principal é usado tanto para estudar como dormitório para os alunos, e diz que a sala do diretor está logo à frente. Eles chegam em frente à sala e o guarda pede para o Mark entregar sua espada, dizendo que ela precisa ficar com ele. Sem discutir, o Mark entrega sua espada e quando o guarda tenta segurá-la, ele fica chocado devido ao peso. Ele diz ao diretor que uma criança que diz conhecê-lo está ali e gostaria de entrar. O diretor permite que eles entrem na sala e vemos o velho sentado atrás de uma mesa. Almark imediatamente o reconhece como Yorg. Quando o guarda o apresenta, Yorg não reage e o guarda rapidamente se desculpa, dizendo que o garoto sabia o nome do diretor, então ele o deixou entrar. Antes que ele pudesse completar sua frase, Almark o interrompe e diz a Yorg que ele é filho do vice-capitão Rice, da Cavalaria do Lobo Negro. Yorg se levanta de seu assento em um choque, ainda duvidando da identidade de Almark, e ele novamente menciona que seu pai uma vez o resgatou. Depois de ouvir a explicação detalhada, Yorg manda o guarda se retirar e pede ao Mark para se aproximar para que ele possa ver seu rosto claramente. Seguindo as instruções, Almark se aproxima dele e depois de observá-lo de perto, Yorg comenta que caso Rice realmente seja seu pai, então ele deve ser Almark. Depois da confirmação, Yorg o bombardeia com perguntas, querendo saber por que ele está 2 anos atrasado, por que ele está lá se vestindo daquele jeito e por que ele foi até lá sem seu pai. Porém, antes que ele pudesse fazer outra pergunta, Almark o interrompe com uma risada leve e diz que há muitas perguntas para que ele consiga responder de uma vez. Percebendo seu erro, Yorg pede desculpas e então pergunta a ele sobre a Cavalaria do Lobo Negro e se eles ainda estão na guerra. Almark responde que a guerra ainda está em andamento e só está piorando, segundo seu pai. Yorg parece triste ao ouvir aquilo e diz que eles prezarão usar todas suas forças na próxima batalha contra o Rei do Abismo. Almark fica confuso com a missão do Rei do Abismo, mas Yorg rapidamente muda de assunto e, em vez disso, fala que Mark cresceu muito. Então ele pede permissão para mais uma pergunta. Almark concorda e Yorg pergunta se ele ouviu o nome Corpo de Defesa Mágica Gilfin durante suas batalhas no norte. Almark responde que sim e diz que eles são considerados únicos entre os vários corpos de defesa do norte. Yorg explica que depois que Gruta, o feiticeiro das cinzas, alcançou a fama, muitos magos do sul viajaram para o norte para testar sua magia. Inclusive alguns eram ex-alunos da academia, mas a maioria não conseguia sobreviver às batalhas brutais e também duros invernos.
No entanto, alguns como Gilfin tiveram sucesso, principalmente magos do norte que aprenderam magia apenas para voltar e lutar na guerra. E esta é a razão pela qual a academia não aceita mais estudantes do norte. Eles não querem que sua magia seja mal utilizada para fins como a guerra. Almark fica confuso, e então Yorg pergunta o que Almark planeja fazer depois da sua formatura, e se ele pretende seguir o mesmo caminho de Gilfin. Almark responde honestamente que pretende retornar sim ao norte, pois ele viu muitos lugares prósperos em sua jornada, o que o deixou curioso sobre por que apenas o norte continua passando por tantas guerras, e ele deseja tornar o norte um lugar pacífico para que todos tenham uma vida boa, e para fazer seu sonho se tornar realidade, ele retornará ao norte. Yorg sorri com a sua resposta, e sem fazer mais perguntas, ele simplesmente dá boas-vindas a Almark na Academia de Magia Nor. Almark deixa a sala depois da aprovação para entrar na academia, e encontra novamente o guarda de antes, que se desculpa por seu comportamento anterior. De repente, o guarda cai na gargalhada, pois era a primeira vez que ele via Yorg agindo daquele jeito. Quando parou de rir, ele começa a elogiar Almark. Ele se apresenta oficialmente como Gid, e acrescenta que levará Almark ao prédio da escola amanhã de manhã, conforme ordens do diretor. Eles apertam as mãos um do outro, e enquanto o Almark se apresenta, Gid finalmente devolve sua espada, dizendo como ela é pesada. E sem perder muito tempo, Gid o leva até a escola e o ajuda a terminar o processo de matrícula. Então, ele mostra ao Mark os dormitórios estudantis e diz que precisa fazer algo antes de poder ir lá. O Mark pergunta o que ele tem que fazer, e ver aquela sua reação deixa Gid triste sobre como, por causa da sua longa jornada, ele esqueceu as coisas básicas. Então, aponta como o fato dele estar cheirando mal, e finalmente o leva até um poço próximo para que ele possa se limpar. Depois do banho, Gide diz a ele para usar o uniforme quando chegar ao dormitório, ou então ele não poderá entrar em sala. O Mark de repente se desculpa, dizendo que ouviu como as pessoas do norte são muito cruéis, mas aquilo não era verdade, porque são poucos os que gostam de violência. Gide muda de assunto e diz que é um longo caminho até os dormitórios, e dá sua capa para o Mark para cobrir suas roupas sujas. Ele diz como a capa combina bem com ele, e diz que ele pode usá-la enquanto caminham. Um grande sorriso desbota nos lábios de Almark com seu presente, e Gide apenas olha para ele por um momento, então começa a andar novamente enquanto eles se dirigem para o dormitório. Gide observa Almark, apesar de ser um soldado, ele carrega uma aura bem nobre. A caminhada até o dormitório é muito longe, então Gide diz a Mark para descansar um pouco, e que se ele quisesse, eles poderiam parar, mas de repente ele percebe que a caminhada que fez o garoto chegar até lá deve ter sido bem mais exaustiva. Ele sente um tolo por aquelas palavras. Logo ele chega ao dormitório. É um edifício grande e luxuoso. Gide diz a ele como o edifício segue o projeto da casa de férias do rei de Galai. O edifício tem 4 andares e cerca de 6 estudantes vivem por lá. Almark fica surpreso com a informação, porque o prédio parecia muito vazio, mas ele guarda aqueles pensamentos para si. E em vez disso, pergunta se ele também ficará por lá. Gide responde que todos os alunos residem ali, mas atualmente está vazio porque todos foram para o prédio principal para assistir às aulas, caminhando dentro do próprio. Gide diz que eles vão encontrar o superintendente primeiro, mas fala que ela é uma pessoa legal, embora seja um pouco barulhenta. Logo eles chegam ao quarto, e Gide comenta que ela já deve saber da chegada deles. Enquanto batiam na porta, ele chama por alguém chamada Maya, e uma voz responde que a porta está sempre aberta, então não há necessidade de bater. Ambos entram no quarto, e Almark fica surpreso ao ver a cadeira vazia. Ele fica ainda mais surpreso como até mesmo a cuidadora pode usar magia de visibilidade com facilidade. E ele fica chocado quando uma voz de repente pergunta para onde ele está olhando. Ele abaixa a cabeça e encontra uma mulher muito baixa, parada em frente a ele e o encarando. Gide é quem quebra o silêncio constrangedor enquanto cumprimenta Maya e a apresenta a Mark, que se curva para ela. Sem perder tempo, Maya começa sua palestra e diz ao Mark que ele viverá ali até que sua educação seja concluída, então não adiantaria choramingar caso ele sentisse falta da família. Ele tem que comer sua refeição 2 vezes no dia no refeitório, almoçar no refeitório da escola, e se ele tiver algum problema com a comida, ele poderia falar diretamente com o chefe. Maya acrescenta que ele parece um garoto privilegiado usando aquela sua capa, mas que ele não pode reclamar sobre seu quarto ou qualquer outra coisa. Ela termina seu discurso dizendo a ele que o número de seu quarto é 31. Gide a corrige dizendo que, na verdade, é o 341. Então Almark recebe as chaves do quarto e depois de descobrir que ele não quer fazer nenhuma pergunta,
Ele o conduz para fora da sala. Quando eles estão de volta ao corredor, Almark parece estar pensando profundamente sobre algo. E quando é perguntado sobre o que é, Almark diz como ele não tinha vindo de uma família rica. Gide apenas sorri como resposta e diz como a capa fica bom nele, e ambos seguem em direção ao quarto. Gide pensa em como Maya irá reagir quando descobrir a verdade sobre Omar. Eles chegam ao seu quarto e eles observam atentamente. Gide lhe conta que os alunos dividem os quartos, mas que ele ficará sozinho nesse quarto durante o resto do ano. Gide então pergunta se ele tem mais alguma coisa, exceto a espada, dizendo que ele deveria ter outras coisas mesmo vindo de uma família pobre. Almark apenas responde que isso é tudo que ele tem por agora, e então devolve a capa para Gide, agradecendo pela ajuda. Gide diz que ele trará seu uniforme mais tarde, mas por enquanto ele deve retirar a roupa para que a cama não fique suja. Almark rapidamente segue suas instruções enquanto tira a camisa. Vendo seus músculos fortes e uma cicatriz enorme em seu peito, Gide percebe o quão cruel deve ter sido sua jornada. Almark chama seu nome e ele rapidamente se desculpa por se perder em pensamentos e diz que vai trazer comida para que ele possa descansar um pouco. De repente, eles começam a ouvir sons do lado de fora e Gide explica que os alunos voltaram do prédio principal, pois é quase hora do jantar. E então, ele sai do quarto dizendo que irá comer junto aos outros no refeitório. O Mark vai até a janela para olhar os outros alunos, e ele tem esperança de encontrar alguns amigos ali, mas ainda acha difícil de acreditar que ele possa ser como as pessoas despreocupadas do Sul. De repente, percebe como escapou de um mundo cruel e que sua dolorosa jornada tinha terminado ali. A partir de agora, ele começará uma nova jornada repleta de experiências diferentes na Academia de Maginot. Mark sonhava com uma batalha no norte e acorda rapidamente. Ele cai da cama em pânico, olhando para o teto. Ele lentamente percebe que está na academia. O pesadelo era apenas uma lembrança do campo de batalha. O inimigo que ele viu no sonho era um dos mercenários interceptores de Zeus. Eles estavam cercados até que seu pai veio em seu socorro e o salvou. Ele relembra que alguém usou magia para enrolar a grama em volta dos pés deles. Seu pai não gostava do uso de magia no campo de batalha, e então, depois desse acidente, ele disse a todos para atacarem imediatamente qualquer pessoa que segurasse um cajado em batalha. Almark segura o pingente que estava na bainha da sua espada. Caso ele perdesse, significaria que ele provavelmente havia morrido. Ele segura seus únicos dois pertences em sua mão, enquanto pensa em como o pingente da sua mãe e a espada do seu pai protegeram sua vida até agora. Fechando os olhos, ele leva sua mão à cabeça e diz aos seus pais que ele chegou em segurança ao seu destino. Gide escolhe esse momento para invadir seu quarto e cumprimentá-lo alegremente, mas quando percebe que Almark está abraçando suas coisas, ele fica em silêncio. Almark lhe deseja bom dia, e Gide lhe dá café da manhã, dizendo que essa é a última refeição que ele fará sozinho em seu quarto. Almark não perde tempo e come sua comida, e então pergunta a Gide onde ele pode conseguir um pouco de água para lavar o rosto e arrumar o cabelo. Gide responde que há um banheiro disponível, mas seria mais fácil ele usar os pequenos poços do lado de fora, e diz que é uma opção bem melhor. Almark o agradece e se prepara para sair do quarto, mas Gide diz para ele esperar, pois ele trouxe seu uniforme. Quando Almark sai do quarto, ele passa pelo barulhento refeitório, imaginando a si mesmo entre os estudantes, mas sem ter a certeza se seria bem-vindo. Do lado de fora, ele vê uma garota sentada perto do poço. Ouvindo seus passos, ela se vira e pergunta quem ele é. Almark se apresenta e diz que ingressou ontem à academia. Ela então supõe que ele deve ser o aluno transferido e diz que todo mundo estava falando sobre isso, pois é muito raro para a academia ter um aluno assim. Ela continua dizendo que todos estavam curiosos para saber que tipo de pessoa incrível ele é, mas que ele parecia bem comum para ela. Almark se desculpa pela decepção, então pergunta quem ela é. A garota responde que seu nome é Julia. Almark pergunta por que ela está lá fora enquanto todo o resto está na cafeteria. Julia diz a ele que os alunos podem relaxar durante a manhã e que mesmo que Maya fique brava, ela nada vai fazer de manhã cedo. A atenção de Almark é ligeiramente desviada para seu cabelo quando Julia de repente se levanta e sai, dizendo que ele pode perguntar a outra pessoa se quiser saber mais coisas. Quando Almark retorna para seu quarto, Gide está sentado no chão e comenta como a espada é maravilhosa, embora ele não seja muito conhecedor de espadas. Ele pergunta se a espada tem alguma coisa de especial. Almark responde que ele não sabe porque ele ganhou a espada de seu pai, porém, durante sua viagem, a espada foi usada de forma alternativa diversas vezes e agora que ele olha para ela, ela parece muito resistente.
Notando sua expressão preocupante, Gide pergunta se algo ruim havia acontecido. Almac responde que conheceu uma garota chamada Julia, e Gide pareceu conhecê-la, pois ele rapidamente diz que ele deve ter sido um encontro difícil. Almac diz que ela não pareceu gostar muito dele. Gide diz que é lamentável que a primeira pessoa que ele tenha conhecido foi Julia. Continua dizendo que teria sido melhor se sua primeira interação tivesse sido com alguém como a Wendy. Ele pergunta quem é ela, mas o sino começa a tocar. Gide apressadamente diz para que Almac se vista, pois eles têm que ir para o prédio da escola. Gide pede para ele se agilizar. Rapidamente, Almac está com as suas novas roupas e ambos saem do quarto às pressas. Almac lembrou de como os machos do norte eram pessoas desagradáveis e quando seu pai disse que ele se tornaria um mágico, ele pensou que ele também ficaria assim. Ele fez o possível para aprender a usar a espada, esperando que seu pai não dissesse a ele que ele precisasse aprender magia, porque ele se via como um mercenário. Mas Rice estava determinado sobre sua decisão. Um dia antes de deixar o acampamento, Rice revelou toda a verdade e Almac parou de perseguir seu sonho de se tornar um mercenário. Embora sempre tenha sonhado em lutar em batalhas, o que ele mais queria era deixar seu pai orgulhoso. E ele não queria que seu pai pensasse que ele tinha medo da magia. Ele queria mostrar que um mercenário corajoso era o que ele queria ser. E assim provar a todos que ele também era corajoso. Sua visão sobre a magia mudou, porque no norte não era nada parecido com o sul. No sul, a magia ajuda as pessoas e sua interação era boa, e era isso que ele queria levar ao norte. Ele sai do prédio residencial e Gide já está esperando por ele e ambos começam a caminhar junto. Almac pensa em como ele se tornará um mágico. Ele compartilha com Gide como está animado porque essa é a primeira vez que ele vai a algo como uma escola. Gide diz que ele será bem feliz ali, mas Almac, percebendo sua expressão séria, pergunta se há algo de errado. Gide, envergonhado, admite que se preocupa que as pessoas não sejam acolhedoras se descobrirem sobre a história de Almac. Ele explica que os sulistas não são familiarizados com a guerra. Eles lutam apenas contra monstros e muitas vezes desprezam os mercenários. Percebendo que suas palavras podem soar duras, ele rapidamente se desculpa, acrescentando que nem todo mundo é assim, mas é uma possibilidade. Almac argumenta que havia grupos de mercenários também no sul. Gide responde que ele está certo, mas que as pessoas não sabem toda a verdade. Muitas pessoas pensam que o povo do norte está apenas matando sem motivo. Almac relembra como vivenciou coisas semelhantes durante sua jornada. As pessoas acreditam que não tem nada a ver com a guerra. Então eles desprezam aqueles que estão lutando. Ele também não gosta da guerra, mas ainda o incomoda que as pessoas pensem mal sobre seus estilos de vida. Ele argumenta novamente que seu pai ainda é o bravo mercenário Rice, e Gide relembra da difícil tarefa que Org lhe deu. Seria muito difícil para ele esconder a informação sobre quem é seu pai, mas se os outros descobrissem isso, Almac teria que enfrentar muitos problemas. Esse não era o único problema. A academia afirma ser indiferente às origens dos alunos, mas com a guerra em curso do norte, isso afeta os destinos de seus estudantes. Então, seus documentos oficiais escondem a verdade e diz que ele é filho de um ferreiro, já que até mesmo parentes de aristocratas do norte são impedidos de serem admitidos. Gide o avisa que revelar a verdade tornaria muito mais difícil para ele viver na academia. Almac relembra o conselho do pai para pensar mais em si, e com isso em mente ele resolve proteger a honra de seu pai durante sua jornada. Almac, ele aprendeu a não deixar suas emoções controlá-lo, e ele simplesmente pede desculpas ao pai e conta a Gide que ele manterá a história de seu pai em segredo. Gide pede desculpas novamente e o leva em direção à entrada do prédio da escola. Ao chegar, Gide apresenta sua professora, a senhorita Fiore. Cumprimenta e sorri. Gide diz que a senhorita Fiore que entregará suas tarefas a partir de agora. Ela agradece e diz para que ele não se preocupe com nada. Gide então se vira para o Mark, dizendo que ele pode ir atrás dele no portão quando ele quiser. O Mark agradece e então Gide parte. A senhorita Fiore o leva para dentro do prédio, dizendo que eles têm que ir para o terceiro andar e no caminho ela irá orientá-lo sobre a aula que ele vai participar. Ela começa explicando que a estadia dele ali é um programa de 3 anos com uma turma de 15 alunos. Lá, Almark aprenderá educação geral, enquanto também aprende sobre técnicas básicas de magia. Já no terceiro ano, todos escolherão um ramo específico da magia, mas que não havia pressa em pensar naquilo agora. Menciona que ouviu dizer que ele tem algum talento especial para magia. Ela tem certeza de que ele aprenderá a usar magia logo. Eles só precisaram trabalhar juntos para isso.
Enquanto sobe as escadas, Fiore menciona que com 15 alunos, fazer duplas era complicado, mas que agora são 16 alunos e dará certo. Eles chegam em frente à sala de aula e Fiore abre a porta. Almac olha ao redor surpreso, enquanto ela o apresenta como aluno transferido. Enquanto está de frente da classe, ele sente os olhares indo em sua direção e fica apreensivo. Ele relembra que em que sua jornada, uma vez ele se juntou a artistas itinerantes e houve muitas ocasiões nas quais ele precisou aguentar olhares atentos em sua direção. Ele olha ao redor e percebe Julia olhando para a janela. Ele nota um assento vazio e fica curioso se é lá que ele irá se sentar. Seus olhos se encontram com os de uma garota, que sorri inocentemente para ele, o que o faz perguntar se ela é uma nobre. Fiore pede para que ele se apresente. Ele então diz que veio do reino de Arnett e que ele não está muito familiarizado com a academia ou magia. Ele se curva levemente em frente da classe, enquanto pensava que foi lá onde ele nasceu e onde os lobos negros se originaram. Fiore diz que ele atrasou 2 anos devido a circunstâncias pessoais. A professora estava prestes a dizer onde ele iria sentar, quando uma garota no fundo levanta a mão dizendo que seu assento é ao lado dela. Omar vai sentar ao lado da garota chamada Wendy, e eles se cumprimentam. Fiore começa a aula e diz para eles abrirem os livros onde ela parou da última vez. Wendy imediatamente oferece compartilhar seu livro com Alma. A aula então começa. Era uma aula sobre 4 criadores do mundo e os 8 seres que o habitaram, incluindo os 16 seres inferiores e seus seguidores. Após a aula, enquanto o Almac está pensando em pedir ajuda, alguns estudantes se aproximam dele. Uma garota pergunta algumas coisas. Primeiro, onde fica Arnett, depois se ele é realmente um plebeu devido à falta de sobrenome, e ainda pergunta qual a ocupação do seu pai e por que ele demorou 2 anos para entrar na academia. Almart, um pouco assustado com as perguntas, mesmo assim responde calmamente que Arnett está no norte, que seu pai é um ferreiro viajante e que ele está atrasado porque estava em uma terra distante. Um dos alunos perguntou quão longe é o norte. Antes da resposta, um deles pergunta se era perto de Foreta. Ele responde dizendo que era bem mais longe por lá. Almart fica surpreso com o entusiasmo deles, pois ele pensou que eles seriam mais reservados. Outra garota pergunta o que ele fazia como um ferreiro, e ele responde que fazia coisas como espadas. Eles parecem animados em saber disso. Um outro garoto pergunta se lá existia tanta demanda assim de espadas, e ele responde que sim. A primeira garota pergunta se alguém tinha vindo com ele, e ele responde que chegou até lá sozinho. O grupo fica chocado ao saber que a Mark viajou até lá só. Porém, toda aquela conversa estava começando a incomodar o Mark. Ele então muda de assunto e pede para que eles se apresentem. Morgan é o primeiro a se apresentar animadamente, compartilhando que ele é de uma vila do reino de Galai e que seu pai é um lenhador. O próximo é Nelson. Ele é filho de um servo de um cavaleiro do reino de Mikes. Ele apresenta e está animado, enquanto fala. Uma garota chamada Norris se apresenta como vinda de uma vila rural do reino de Lang. Ela gesticula para a garota colada em seu braço que seu nome é Lily. Seus pais são músicos na Academia Real de Artes do Reino de Floresta. Morgan acrescenta então com entusiasmo que Wendy vem da prestigiosa família de Bahab, a mais influente do reino Galai. Wendy fica um pouco envergonhada, mas eles a ignoram enquanto Morgan iria apresentar mais um aluno, contudo ele não estava ali. Antes dele terminar de falar, alguns meninos se aproximam deles e dizem asperamente para eles saírem no meio. Almart está prestes a dizer algo em resposta, mas Morgan rapidamente cobre a sua boca, dizendo-lhe para ficar quieto. Com um sorriso educado, Wendy se dirige ao garoto chamado Torque e diz que eles estão apenas se conhecendo. Torque responde que eles podem conversar na classe, mas eles não deveriam incomodar outros nobres com isso. Wendy gagueja e ele acrescenta que eles chegaram atrasados por conta do novato. Almart fica curioso para saber se eles têm que ir para outra aula. Então, Wendy diz a ele que a próxima aula é de magia prática. Torque interrompe a conversa ao dizer que, embora Almart tenha entrado tarde na academia, ele deveria conhecer pelo menos alguns feitiços, porque não aceitariam iniciantes ali. Almart diz que ainda não sabe usar magia. Torque responde arrogantemente que os plebeus são assim mesmo, e que ele será apenas um fardo nos próximos 3 anos. Então Torque e seus amigos vão embora depois disso. Morgan conta a Almart que Torque é filho de um nobre do reino de Galai, e que, mesmo que não exista discriminação social dentro da academia, ele é um nobre que ostenta seu status social. Morgan também fala que ele é tanto habilidoso na magia quanto nas artes marciais, e por isso eles não podem revidar. Ele ainda fala que as artes marciais também fazem parte do currículo e que Torque é o segundo mais habilidoso da turma. Almart pergunta quem então é o primeiro. Ele responde que o Wallace é o mais forte, mas que agora eles tinham que ir.
Eles todos chegam à aula prática de magia. O professor diz para eles acenderem a lâmpada usando seu próprio poder mágico e sem uso de varinhas. Todos os alunos fecham os olhos para se concentrarem, e logo as pequenas chamas começam a iluminar suas mãos, enquanto Almark apenas os observa com admiração. No norte, a maioria dos mágicos aprende magia por conta própria, mas a magia do sul parece mais sofisticada e as técnicas mais refinadas. Ele percebe que as pessoas ali são os prodígios que possuem um talento excepcional. O professor o percebe parado ali e diz que sabe quem é ele. Ele diz para que depois da escola ele passe em seu escritório para receber algumas aulas extras. Almark o agradece e logo em seguida o professor pede que parem de usar magia. Ele diz que a concentração deles não está boa naquele dia e que provavelmente se deve ao fato deles estarem querendo impressionar o aluno transferido. Agora, ele diz para que todos segurem as varinhas. Almark pergunta o que eles farão em seguida. Wendy responde que eles provavelmente usaram magia de vento ou de escultura de pedra, mas que dependeria do humor do professor Yuns. Então o professor diz a eles para trazer algumas pedras, pois eles praticarão escultura de pedra hoje. Almark olha fixamente para a caixa de pedras mágicas, enquanto se lembra de como viu um velho mágico de rua rasgando as pedras em duas, como uma espada mágica. E na época, ele não acreditava que aquilo era magia, mas era. Ele percebe o quão rápido são os alunos enquanto realizam sua magia, embora algum deles, como Morgan, esteja lutando para conseguir. Almark nota um dos alunos esculpindo padrões complexos em pedras. Ele fica impressionado por nível de magia envolvido enquanto o observa. Almark finalmente descobre quem é o Wallace, e ele, de repente, se vira e o encara. Antes que Almark pudesse pensar em algo, Toque se aproxima e pergunta por que ele não está praticando nada. Almark diz que não conhece feitiços básicos, e para sua surpresa, Toque se oferece para lhe ajudar. Ele instrui Almark a fechar os olhos e sentir a magia dentro dele, e quando Almark parece confuso, Toque fica irritado por ele não saber nenhum básico. Toque diz que, caso ele tenha magia em si, ele deveria senti-la. Imagine sentir a magia na varinha e exalar rapidamente. Depois, é preciso canalizar a magia através da varinha até a pedra. Toque demonstra e diz para ele repetir os passos. Ele pensa que, apesar de Toque parecer maldoso, ele provavelmente não é o tipo de pessoa que mentiria sobre isso. Contudo, quando ele tenta, nada acontece. Toque ri zombando dele porque nunca viu alguém nem sequer conseguir quebrar um simples fragmento de pedra. Diz que Almark não tem talento e que ele não durará nem um ano na academia. Seu tom se torna hostil quando ele acusa Almark de ficar em seu caminho. Ao invés de discutir, Almark o provoca, dizendo que ele o vê como inimigo e se pergunta se era porque ele era um nobre e Almark não. Ele confirma que isso é uma das razões e que é irritante saber que pessoas como ele frequentam a academia. Almark se pergunta se eles são tão diferentes assim, mas isso só enfurece Toque, que declara que um plebeu não pode ser comparado a um nobre da família Seife. Ele continua, agora criticando a entrada tardia de Almark na academia, dizendo que todos possuem circunstâncias pessoais. Ele insinua que Almark é muito mole, porque mesmo com saudade dos pais, todos eles ainda estão ali, desde os 9 anos. Almark murmura que foi difícil. Toque diz friamente que seu pensamento ingênuo não tem lugar ali e que ele ficará para trás. Toque vai embora resmungando que todo o tempo gasto com ele é um desperdício. Almark se sente mal, mas diz para si mesmo que é sempre assim no começo, e que, em comparação ao que ele já viveu na guerra, Toque até que o tratou bem. Ele fica agradecido pelas dicas de Toque. Enquanto observa, ele admira aqueles estudantes pelas suas habilidades mágicas. Wendy ouve seus pensamentos e garante que ele aprenderá em breve também. Wendy concorda em também o ajudá-lo, e então Morgan corre ansiosamente se oferecendo para ajudá-lo também de alguma forma. Almark agradece e eles logo se sentem no refeitório para almoçar. Durante a refeição, um aluno comenta sobre a rapidez que Almark come e pergunta se ele estava morrendo de fome. Nelson, preocupado, pergunta se ele não tem comida o suficiente e insiste que ele pegue seu pão extra. Almark, casualmente, pensa que ele deveria mudar seus hábitos alimentares para se encaixar. No final da aula, Almark se encontra com Ilmis. O professor sugere que eles troquem de localização e pergunta se é preciso de uma varinha ou de um manto mágico para usar a magia. Após um momento de reflexão, ele responde que ambos alunos e professores usam mantos quando utilizam magia. Ele pergunta se ele já conheceu algum mago e onde ele os conheceu. Mark responde que encontrou alguns durante sua jornada. Ilmis então fala para Mark que esquecesse tudo o que ele sabia sobre magos e diz que tudo o que ele já viu foi apenas a superfície. Mark é questionado se ele já escutou outro nome para se dirigir aos magos e ele responde que sim. Aqueles que dominam o poder invisível foi o que ele já tinha ouvido. O professor diz que a essência da magia é o que eles não podem ver
e que, entendendo isso, eles poderão começar com suas aulas. Ilmis reconhece que Mark é inteligente. Ele observa as coisas com atenção. Explica que a magia não pode ser totalmente compreendida por meio de palavras. Ela deve ser experimentada. Ele instrui Mark a fechar os olhos e meditar até começar a sentir o poder dentro dele, e que isso irá refinar seu poder mágico. Porém, pelo fato dele já estar no terceiro ano, ele precisa se apressar e aprender as coisas. O professor diz que tem grandes expectativas em seu suposto talento. Após praticar, Mark retorna sozinho no escuro, enquanto seus amigos se aproximam dele. Morgan diz que Wendy estava preocupada que ele se perdesse no caminho da volta. Porém, as garotas tiveram que retornar mais cedo, porque Lily tem muito medo do escuro. Mark agradece a eles, e Nelson menciona casualmente que eles costumam praticar na floresta depois da aula. Eles então retornam juntos. Mark percebe que ainda tem dificuldades em corresponder às suas expectativas. Ele reflete sobre a magia. Antes, ele achava que era sentir o sangue fluir, mas agora entende que é algo totalmente diferente. É mais como uma grande massa de água flutuando. Ilmis diz que a sensação não é importante agora. Durante sua jornada, ele aprendeu a conversar consigo mesmo, e a sensação da magia é algo similar a isso. O dia seguinte chega e ele tenta de tudo para compreender as confusas explicações das aulas. Embora o Wendy o ajude, ele não quer depender inteiramente dela. Em vez disso, ele passa seu tempo livre estudando na biblioteca. Algumas vezes, enquanto medita, Ilmis o assiste. Seus amigos dizem que podem ajudá-lo, mas ele nega. Ele acredita que meditar sozinho é mais proveitoso. Ele fala que no futuro irá procurá-los, mas por agora não precisa. Na academia, normalmente, a cada 10 dias, eles ganham um dia livre. Na aula de magia prática, eles treinam magia de luz. Ilmis diz que a essência da magia é baseada na imaginação. Porém, ele não entende como transformar o poder dentro de si em magia de verdade. Como ele deveria enxergar a magia de luz? Como fazer fogo em sua mão? Porém, ele fala em produzir magia novamente. Eles passam para a magia do vento, e os alunos são instruídos a começar com uma brisa suave e depois intensificá-la o suficiente para sacudir aquela pequena árvore. Norris rapidamente entende a técnica, como se essa magia se encaixasse melhor com ela. Porém, Toque não tem o mesmo talento. Então, Mark infere que todos devem ter diferentes talentos na magia. Wendy e Julia parecem se sobressair em todos os tipos de magia, enquanto Morgan luta com a magia do vento. Curioso sobre Wallace, Mark o nota fazendo algo diferente dos demais. Ele tentou algumas vezes puxar assunto com ele, mas algo sempre atrapalhava, fazendo-o se perguntar se Wallace o estaria evitando. Ele percebe o respeito que os outros têm por Wallace. Morgan diz que ele vem de uma família nobre. Mesmo querendo conversar, ele está muito focado em acompanhar os outros alunos. Retornando sua atenção para a aula, Mark percebe que agora pode sentir melhor seu poder mágico. Ele decide tentar a magia de luz novamente, concentrando e reunindo energia na palma da sua mão, e após uma profunda concentração, ele finalmente consegue produzir luz. Porém, sua animação dura pouco, pois o fogo repentinamente fica fora de controle. Mark acorda na enfermaria. Ele rapidamente verifica sua mão, mas não há qualquer sinal de queimaduras, e se pergunta por quanto tempo ele foi inconsciente. Ele se sente decepcionado por desmaiar, e ainda não consegue entender como as chamas cresceram tanto. Parece que elas tinham vontade própria. Ele tenta se levantar, mas é advertido a não fazer isso pelo professor. Ele explica que Mark liberou totalmente seu poder mágico e agora precisa de tempo para se recuperar. Mark fica parado e pergunta o que aconteceu. O professor responde que acidentalmente, ao invés de luz, ele liberou as chamas de dragão, uma magia destrutiva capaz de transformar tudo em cinzas. Mark perguntou como ficaram os outros, e o professor responde que todos ficaram bem, e que as chamas desapareceram rapidamente. Pegando um banquinho, Ilmis se senta diante dele e explica que o poder mágico de Mark ainda está muito cru, e então pergunta se o incidente foi inesperado para ele. Mark responde que Pessoa tem imaginado a luz. Olhando para suas mãos, ele diz que só queria invocar uma pequena chama, e não um fogo de dragão. Ele não consegue entender como aquilo aconteceu. Ilmis explica que, embora os alunos de nível médio possam ativar a chama do dragão, é extremamente difícil de controlá-la. É por isso que apenas alunos mais velhos possuem permissão para utilizar essa magia. Além disso, é uma magia que drena rapidamente o poder mágico e pode causar até a morte para quem tem pouco poder mágico. Cada revelação atordoou Mark ainda mais. Ele ainda luta com o básico, mas de alguma forma desencadeou algo muito perigoso. Ilmis diz que ele tentou compreender, interpretar e aplicar o que ele viu e escutou. Contudo, quando se trata de magia, isso não é a verdadeira compreensão. Mark concorda calmamente e se pergunta
se tinha realmente ouvido Ilmis falar algo antes dele desmaiar. Eu te falei. Ele admite que interpretou magia do seu próprio jeito, e isso foi bem arrogante da sua parte. Ilmis diz que a maga de cura trará os remédios em breve, e ele deve descansar um pouco antes de retornar ao dormitório. Ele o aconselha a não meditar pelos próximos 2 dias e se concentrar apenas em restaurar seu poder mágico. Almar concorda e depois pede desculpa pelos problemas causados. Após um momento de silêncio, Ilmis diz que apesar de estar para trás dos outros, ele não precisa se apressar tanto assim. Ele aponta para seu peito e diz que o poder vem dali, então não há motivos para não controlar, ele só precisa ter paciência. Ele sai da enfermaria e um pouco depois chega Séria e entrega seu remédio. Enquanto bebe seu remédio, Almar fica surpreso ao sentir o poder mágico sendo restaurado gota por gota. A maga diz a ele que ele pode retornar ao dormitório assim que conseguir andar novamente com facilidade, e o aconselha a descansar pelos próximos 2 dias em seu dormitório, e então ela sai logo depois. Enquanto fica deitado na cama, pensando se ele deveria voltar logo, ele então decide sair de lá e se desculpar com os outros. Ele fica decepcionado quando se lembra que amanhã era seu dia de folga, que ele estava planejando comprar livros com Wendy. Assim que o Mark sai da enfermaria, ele é interceptado pelos seus amigos que estão esperando do outro lado. Wendy imediatamente o toca, perguntando se estava tudo bem. Ela estava preocupada, já que Séria os mandou voltar para o dormitório, e ela se sente aliviada dele não ter ficado com machucados. Porém, mais importante que isso, Almar se desculpa com todos por colocá-los em perigo. Nelson então o surpreende, falando que é algo que acontece com frequência ali, e que ninguém consegue controlar a magia de primeira, acrescentando que eles já criaram pilares de fogo também. Lily revela que acidentalmente já queimou o cabelo de Torque, e todos caem na gargalhada, lembrando-se do acidente. Norris, no entanto, diz que é a primeira vez que alguém produz chamas tão grandes, e Morgan diz que ele provavelmente foi o número 1 naquilo. Almark diz que achou que todos ficariam com raiva dele. Nelson, no entanto, diz que todos cometem erros, e Morgan concorda com ele, garantindo que não foi grande coisa. Wendy diz que agora eles estão bem, mas quando começaram magia, aquele tipo de acidente era normal. Ela acrescenta que sabe que a meditação é uma forma especial de treinamento e que ela pode ajudar ele a qualquer momento. Um grande sorriso finalmente aparece nos lábios de Almark, enquanto ele agradece a todos e depois pede desculpas, pois não poderá se juntar a eles amanhã. Morgan e Wendy ficam decepcionados com a notícia, pois eles já estavam planejando mostrar a ele várias coisas diferentes da cidade, incluindo a loja de comprar e doces. Nelson alegremente diz ao Mark para descansar e que irá com Morgan comprar seus livros. O Mark agradece, então todos se despedem dele. Ele fecha a porta da enfermaria, pensando em como tem sorte de ter conhecido amigos tão bons. Ele vai em direção ao dormitório, quando ele se esbarra com Julia. Ela imediatamente começa a falar que sabe o que ele fez. Ele tentou usar os poderes que não sabia como controlar e acrescenta que a aula de hoje foi uma bagunça por culpa dele, e depois parte. Na manhã seguinte, ele acorda em seu dormitório olhando pela janela e pensando em como o clima está agradável. Então, alguém começa a bater em sua porta e quando ele abre a porta, é Wendy, segurando um livro em sua mão. Ela explica que, como ele não pode sair do dormitório, ela trouxe todo o trabalho de classe para ele. O surpreso, ele pergunta se ela realmente quer utilizar seu dia de folga para isso, mas Wendy garante que está tudo bem, pois ela também vai estudar. Ele aceita a oferta e Wendy sugere para eles irem até a biblioteca. Ambos estão sentados na biblioteca, enquanto todos os pensamentos de Elmark estão vagando sobre como Wendy é uma aluna muito genial, porque ela consegue resolver todas as questões facilmente. Isso faz com que ele se pergunte se ela é realmente tão inteligente ou se as perguntas não são só muito fáceis. Depois de estudar na biblioteca, eles vão almoçar juntos, e quando terminam de comer, Elmark pergunta a Wendy por que ela é tão atenciosa com ele. Wendy responde dizendo que ela acha que ele não entende como as coisas funcionam ali. Almark concorda. Então diz que está fazendo tudo aquilo por vontade própria. E quando Almark fica em silêncio, ela diz que foi por culpa deles que Torque começou a pegar em seu pé. Almark instantaneamente se lembra do incidente quando Wendy diz a ele que todos decidiram que iria protegê-lo de Torque. Suas palavras são muito chocantes para Almark, pois ele não consegue acreditar que uma garota iria protegê-lo, principalmente quando ele é perfeitamente capaz de se proteger, como ele fez quando cruzou o Estreito de Menoba. Ele se dá conta de que eles o veem como alguém que deve ser protegido. Ele então agradece e diz que ele é capaz de proteger a si mesmo. Wendy fala que não disse aquilo por achá-lo fraco. Almark responde que é grato a todos por ajudá-lo. Ele então continua querendo perguntar algo. Ele quer saber por que Torque está sempre tentando intimidá-lo. Em vez de responder a ele, Wendy pergunta sobre o que ele acha
da sala deles ter tantas crianças com e sem sobrenomes. Ele então percebe que na sala há 4 crianças com sobrenome e 12, incluindo a si mesmo, sem sobrenome. Diferente das outras 2 classes que possuem mais crianças nobres com sobrenomes, na classe deles os nobres são minorias. E por isso Thorke está infeliz porque está em uma classe cheia de plebeus. Almach diz que ele pensava que não haveria discriminação ali dentro da academia. Wendy diz que os professores não discriminam ninguém, mas que há pessoas que discordam dessas regras e dizem que somente nobres deveriam ser aceitos. Almach admite que os 4 nobres são os alunos de mais alto desempenho da classe, mas isso torna superiores mesmo? Almach pergunta. Wendy menciona que Tolkien sempre desgostou dos plebeus, e ele frequentemente demonstra isso por meio de suas ações e palavras, fazendo os alunos plebeus se sentirem constantemente intimidados. Wendy detesta o que ele faz e utiliza magia de luz, o que faz Almach se perguntar o porquê. Ele eventualmente entende que o poder mágico é igual para qualquer um que o tenha, sendo nobre ou plebeu. Wendy continua dizendo que sempre quis mudar como as coisas são vistas, mas que nunca conseguiu mudar nada sobre isso. Wendy conta a ele como ela o achou muito incrível no primeiro dia. Embora tudo fosse novo para ele, e ele não soubesse como usar magia, e continuava sempre de cabeça erguida. E aí, quando seus olhos se encontraram pela primeira vez, ela pensou que ele poderia ser aquele que mudaria o que ela não conseguiu. Ela timidamente acrescenta que é por isso que ela queria ajudá-lo a se encaixar rapidamente. No fim de suas palavras, parece que ela só disse coisas ruins sobre Toque, mas que na verdade ele também tem suas qualidades. Almach sente algo estranho em tudo aquilo, mas diz que não tem intenção de mudar de classe. Ele reconhece o quanto de problemas ela tem enfrentado. Isso lembra das palavras de seu pai sobre como os mercenários precisam retribuir a gentileza e como eles valorizam a gratidão e a traição é semelhante à morte para eles. Bryce lhe disse que é importante começar forte em uma batalha e que ele não pode deixar alguém que faz uma mulher chorar menosprezá-lo. Ele está determinado a cumprir os ensinamentos de seu pai e pergunta ao Wendy se haverá aula de artes marciais amanhã. Wendy confirma e diz que é a primeira vez que ele assistirá essa aula. Almach diz que ela pode chamá-lo somente de Almach, sem toda aquela formalidade, porque isso faz lembrar do passado. Com um sorriso, ele diz que irá retribuir sua gratidão amanhã. No dia seguinte, Almach desafia Thorke no campo de treinamento e diz que se Thorke vencer, ele vai deixar a academia, mas caso ele perca, ele terá que fazer tudo que Almach lhe mandar. Thorke se enfurece e Almach pergunta se ele está com medo. Depois de provocado, Thorke aceita o convite e diz que será seu último dia. O cenário muda para alguns momentos antes, e Almach está estudando quando Morgan se aproxima e diz que eles têm que ir logo. Eles chegam rapidamente à arena. Wendy diz que uma vez por ano, no dia do torneio anual de artes marciais, o rei Galai e outros convidados vão até lá assistir às lutas. Wendy diz que, do ano deles, somente 3 alunos poderiam participar. Almach faz uma pergunta, mas Toque se irrita e diz para calarem a boca. Ele diz para ficarem quietos até o professor Bowen chegar. Almach sussurra para Morgan que Toque parecia muito tenso naquele dia, e ele lhe responde que é porque Toque é muito confiante no seu estilo duro de lutar. A conversa deles é interrompida quando o professor Bowen chega e pergunta se ele era o aluno transferido. Almach responde que sim, se apresenta. O professor diz que hoje ele somente observará e diz para que os outros comecem. Almach fica surpreso ao ver as espadas finas que eles estão segurando. De acordo com ele, essas espadas finas podem ser usadas para deslizar facilmente nas brechas de um inimigo fortemente blindado, mas que não servem em combates reais, pois quebrariam em frente a machados ou lanças. Ele pensa que no norte não há pessoas usando essas espadas finas. Ele logo percebe que é o único a ter lutado em uma batalha real, até porque no sul a guerra acabou há mais de 100 anos. Ele percebe que eles estão usando armaduras e lutando ferozmente uns contra os outros. Então Wallace vence o treino e outro aluno o convida para lutar. Contudo, Wallace também vence ele facilmente e percebe que ele não está nem tentando se esforçar. Almach nota que os outros não parecem tão habilidosos quanto ele. Ele também nota que Julie e Wendy são bastante habilidosas. Provavelmente elas recebiam treinamento antes de irem para lá, já que ambas são nobres. Depois de terminar a partida, o Andy diz a Julia que seus ataques são bem rápidos e precisos como sempre. Julia responde que o Andy, como sempre, também foram difíceis de defender. Almach nota ambas rindo, parecendo bem próximas. Toque inesperadamente chama Almach para lutar, e Almach
diz que quem decide se ele lutará ou não é ele. Toque provoca dizendo que alguém inferior como ele deveria sair da academia. Almach rebate, dizendo que ele não iria embora depois de demorar 2 anos para chegar lá. Toque suspira e diz que se sente doente por ter que escutar aquela história de novo. Almach responde que não há motivos para ele mentir, e Toque diz que ele é ridículo e um covarde. Mark argumenta que ele sempre diz coisas assim, e é verdade que a magia do Sul é incrível, mas todo mundo no Norte não é cruel. Toque zomba que as pessoas do Norte se matam sem motivos, e diz que os mercenários são mais baixos do que bandidos. Ele diz que só de ver a luta já faz o sangue ferver e pede para ser seu oponente. Almach pergunta se ele chegou a pedir ao professor e ele confirma que sim. Toque diz que não há motivos para ele estar ali, já que nem magia ele consegue usar, e que ele deveria voltar para o norte e continuar se matando junto aos outros. Ele diz que ele foi oficialmente aceito na academia, mas Toque rebate, dizendo que ele nunca aceitou isso e que nunca aceitará. Ele ataca, mas facilmente seu golpe é rebatido. Todos os estudantes voltam sua atenção para a luta deles. Almark o provoca novamente, dizendo que, apesar de ser um nobre, as palavras dele são de baixo escalão. Almark se pergunta se ele deveria continuar o provocando, e diz que ele já estava bem decidido em ter aquela luta contra Torque. Ele nota que o professor não está impedindo a luta entre eles, e continua. Torque grita que ele não é especial por evitar um único ataque. Almach diz que irá retribuir o favor que o Andy e os outros deram para ele, e ele nota Julia parecendo entediada, e depois olha o Wallace o encarando, e pensando que, apesar de eles ser nobres, seus olhos são aguçados como os de um mercenário. Sua linha de raciocínio se interrompe quando Torque ameaça matá-lo, mas ele apenas ri em resposta, dizendo que ele não deveria dizer coisas assim, pois isso deixa parecendo um bárbaro do norte. Almach provoca novamente, e ele se irrita. Nosso protagonista fica satisfeito com a provocação, e Torque, em fúria, parte para cima dele. Porém, facilmente, Almach desvia de todas as suas estocadas. Os alunos ficam encantados e boquiabertos com a cena. E uma pessoa comenta que é como se Almach sempre soubesse onde os ataques viriam. Torque se enfurece mais ainda e diz para ele deixar de fugir, mas quando Torque pisca, Almach o acerta facilmente. Torque não aceita sua derrota e diz que foi pura sorte. Julia diz que não há honra nele. Torque se recusa a admitir a derrota e Almach diz para eles lutarem novamente, mas dessa vez sob uma condição. Ele oferece uma proposta para Torque, dizendo que ele deixará a academia caso perca, mas se ele ganhar, Torque terá que parar de discriminar os plebeus na academia. Torque se recusa e Almach pergunta se ele estaria assustado de perder novamente. Torque grita em resposta, dizendo que irá acabar com ele e que essa será o seu último dia na academia. Eles retornam à luta, com Torque ameaçando matar Almach, mas Almach percebe que suas atitudes contradizem as suas ações. Seus amigos o encorajam e agora os dois se encaram com suas espadas apontadas um para o outro. Antes mesmo que Torque consiga avançar, Almach o acerta novamente, dessa vez fazendo-o voar longe. Ele chega na frente de Torque e diz que ganhou, e agora os nobres e plebeus não serão mais discriminados dentro da academia. Torque parece ter resistência àquelas palavras. Então, Almach grita para que ele jure em nome da sua família. Todos os estudantes ficam parados, encarando ambos. Então, Torque finalmente promete. Todos os amigos de Mark ficam alegres e comentam como Torque saiu voando. Todos bombardeiam Almach com perguntas, mas o Andy os interrompe e diz que Almach fez algo muito imprudente. Em resposta, ele diz que apenas retribuiu o favor que eles deram para ele. O Andy chora e, sorrindo, Almach se pergunta se aquilo foi o suficiente para que ele conseguisse retribuir sua gentileza. Seus amigos começam a se aproximar e ficar perto dele. Porém, desfazendo aquele clima de serenidade, seu professor pergunta se algum dos dois está machucado, mas ambos negam. Ele então decide que esta é a melhor oportunidade para ele falar sobre as artes marciais. Ele começa contando como que nos dias atuais as artes marciais são apenas um espetáculo, mas que em épocas de guerra elas são indispensáveis. As artes marciais não eram um jogo, ela é uma coleção de técnicas para derrotar o inimigo. E por isso que não está errado Toque querer derrotar seu adversário durante o treinamento.
mas que ao colocar ódio dentro da batalha, ele estava errado. Em uma batalha, é preciso que os dois adversários tenham respeito um pelo outro. É isso que ele acha que significa as artes marciais em tempos de calmaria, e diz que Toque falhou em respeitar essas artes e essas regras. Ele continua falando que, se continuar assim, Toque nunca irá superar aquelas técnicas superficiais e entender a verdadeira essência. Ele então olha para o Mark e diz que ele era o vencedor dessa luta. Contudo, ele não entende por que ele aceitou lutar contra alguém que era claramente menos habilidoso do que ele. Ele percebeu como o Mark preparou armadilhas e fez provocações somente para que conseguisse humilhar seu adversário, e que isso foi muito desprezível da sua parte, e que ele também deveria repensar suas ações. Mas, apesar de tudo, sempre existem motivos para que uma luta aconteça, então ele diz que está tudo bem. Almac agradece as suas palavras e se curva perante a ele. Em um tom brincalhão, o professor acrescenta que é imperdoável como eles escolheram sua aula para fazer um show. Ele finaliza dizendo que problemas de classe deveriam ser resolvidos em outra aula e não na dele, e por isso, Almac limparia aquela arena até o final do ano letivo. Passado algum momento, todos estavam ajudando Almac na limpeza. Enquanto ele carregava uma caixa, Bowen se aproxima dele e diz que se todos os ajudarem, aquilo não era bem uma punição. Bowen então diz para que Almark fosse visitar o diretor na sala dele, depois da classe. Almark então parte em seu encontro com o diretor e bate em sua porta, pensando em como não o viu desde que entrara na academia. York o recebe e pergunta o que ele está achando da academia. Em resposta, Almark diz que está tudo bem. York pede para que ele possa lhe contar os acontecimentos. Ele diz que os professores já lhe relataram tudo, mas que ele deseja ouvir diretamente de Almark. E então o garoto conta tudo a ele, desde sua conjuração da chama de dragão, de Wendy chorando e até a sua batalha contra Yertork hoje. Yorg o ouviu atentamente, acenando apenas com a cabeça e em alguns momentos rindo, mas que não interrompeu sua história. Almac achou em alguns momentos que ele parecia estar se divertindo, e ficou surpreso ao saber que ele retornou ao dormitório logo após usar a chama de dragão. Ele continua dizendo que, pelos últimos 10 dias, ele tem recebido muita ajuda da parte dos seus amigos. Yogi fala que esse sentimento que ele está sentindo é essencial para que ele possa entender a magia. Ele diz que todos esses sentimentos são necessários para se tornar um mago, e pergunta se Almac tem dinheiro suficiente. Ele então lembra como a academia providencia roupas, comidas diárias e quartos para dormir, e tudo de graça. E além disso, a academia lhes dá uma pequena quantidade de dinheiro todo mês. E também, até mesmo, é possível receber dinheiro dos familiares, mesmo que não seja o caso de Almark. Então, ele pensa e diz que não precisa de dinheiro. Giorgio lembra que ele ainda está em dívida com seu pai, então, caso ele precise de algo, era só falar com ele. Ele fala que Almark pode ir agora, e Almark fica sem entender sobre o que se tratava aquela conversa toda. Ao sair, Almark fica surpreso ao ver os seus amigos esperando por ele, e pergunta por que eles estavam ali. Em resposta, o Andy conta que Morgan ouviu que ele tinha ido para a sala do diretor, então eles vieram ver o que estava acontecendo. Eles estavam preocupados porque ele entrou sozinho e ficou muito tempo lá dentro. Eles logo acharam que ele poderia ter sido punido ou expulso. Mark sorri e ri ao escutar suas preocupações. Explica que o diretor só queria saber como tinha sido sua experiência na academia nesses últimos 10 dias. Nelson culpa Morgan por mentir e Morgan se defende. Mark interrompe a discussão e agradece a eles por se preocuparem. E pensa como é raro ver esse tipo de gentileza no norte. Eles se alegram ao saber que Almark não se meteu em nenhuma confusão, e Almark finalmente sente que ele pertence àquele lugar de fato. Mais tarde, Morgan dizia animadamente como queria que Thor cumprisse sua promessa, porém, ele estava arrogante como sempre, e como ele parecia nem se importar com o que tinha acontecido. Wallace continua sendo próximo de todos, menos de Almark. Almark pensou que só porque Thor agora estava mais quieto, isso não significaria que as coisas ficariam calmas para sempre. Então, um outro dia começa e o Andy fala com o Mark. Morgan entra na sala repentinamente e diz que algo terrível aconteceu. E quando pergunta o que houve, ele diz que viu uma sombra. Então, ninguém o leva a sério. E Nelson brinca que todo mundo tem uma sombra e assusta Morgan com a sua.
Ignorando as provocações, Morgan continua explicando o que ele acidentalmente adormeceu depois do café da manhã e, como estava atrasado, pegou um atalho por dentro da floresta. De repente, ele sentiu como se algo se movesse atrás das árvores e então pensou ser um coelho. Porém, quando ele o procurou, ele não achou coelho algum. Então, primeiro, ele achou que tinha sido apenas sua imaginação, então voltou a correr. Quando, de repente, ele sentiu algo passando por ele, mas quando ele se virou, de novo, não havia nada. Assim que ele terminou sua história, Nelson disse que no final das contas, ele acabou não vendo nada e se assustando por nada. Mas Morgan insiste piamente que viu algo, e Almax se questiona se aquilo não poderia ser um monstro. Almack então diz que existem diversos monstros no norte, mas Nelson interrompe, dizendo que mal há monstros ali no sul, principalmente na academia. Ele continua e diz que nunca viu nada desde que entrou na academia nesses últimos 2 anos, e Morgan fala que pode ter sido um engano. Wendy pergunta se Almack está preocupado. Então ele responde de como existe muitos monstros no norte. Então ele fica estranhamente pensativo. Ela diz que ele não precisa ficar tão pensativo assim e pede para que ele conte mais histórias de monstros para ela. Contudo, Almack diz que não possui histórias memoráveis para contar desse gênero. E antes de continuar a conversa, alguém diz que a professora está atrasada e por isso é hora deles começarem a estudarem sozinhos. Alguns dias depois, Almark está retornando para os dormitórios, se sentindo cansado pelos estudos e pelo calor. Mas no meio do caminho ele para quando nota Lily parada no meio da floresta. Ele lembra como Lily é assustada, até mesmo com conversas altas, e no escuro ela fica mais ainda. Contudo, mesmo assim ela está ali parada. Eles precisariam de uma autorização para adentrar a floresta àquela hora, mas ele ignora isso e então a segue. Ele chega mais perto, então chama por Lily. Ela se assusta e ele pergunta o que ela estava fazendo ali. Antes de responder, ele pergunta se ele deveria ir com ela, e ela diz que provavelmente já perdeu o jantar mesmo. Ele então pergunta novamente o que ela está fazendo ali sozinha, e ela responde que perdeu um lenço que seus pais a deram. O Mark percebe que deve ser muito importante para ela. Ele tenta convencer eles dois a retornarem amanhã, mas ela se recusa. No entanto, ele não escutou, porque sua voz é normalmente baixa. Então, ela dá o maior grito de sua vida, dizendo que ela não consegue dormir sem aquele lenço. Almax se desculpa e diz que não estava zombando dela e pede apenas para que ela explicasse que ele escutará com atenção. Em resumo, Lily recebeu o lenço de seus pais quando entrou na academia e que, por não ter muitos amigos na época, ela chorava toda noite, mas graças ao lenço, ela conseguia dormir mais tranquilamente e não precisava chorar quando estava com ele. Mas agora que ela o perdeu, ela não consegue dormir mais. Almark fala que não está achando graça e diz que todo mundo tem algo importante para si. Ele agradece ela por ter confiado aquele segredo a ele, mas diz que é melhor eles esperarem até amanhã, pois está anoitecendo. Lily se desculpa por gritar e Almark somente responde que está tudo bem e que eles encontraram o seu lenço. E por hoje é isso, galera. Se vocês gostarem, eu peço para que vocês deixem um like e também sigam o canal. Daqui a alguns poucos segundos eu vou dar minha opinião sobre o que eu achei dessa segunda parte. E se vocês tiverem interesse em saberem dela, eu peço para que vocês esperem. E é isso, gente. Um bom dia e até a próxima. Pois é, galera. Como eu tinha suspeitado, e acho que tá bem óbvio, o Amark deu uma surra no Thor. Mas eu acho que a verdadeira surpresa foi que o professor não passou pano para o Mark. Ele tanto tacou o pau no Toque quanto tacou o pau no Mark. E isso foi uma coisa bem legal, porque normalmente quando umas coisas dessas acontecem, principalmente em manhwas, todo mundo fica satisfeito com o protagonista, meteu uma surra no malvado e tudo mais. Mas eu acho que, até esse ponto da história, dá pra perceber que mesmo Torque, ele não é um personagem malvado, por assim dizer. Ele tem as nuances dele, ele tem os motivos dele, por mais que não sejam motivos nobres ou certos, mas eu acho que a história deixa isso bem claro a perceber que as pessoas, elas estão em situações, elas não têm aquele personagem malvado por ser malvado, eu vou fazer o mal.
Não, a gente tem a explicação que o Toque tá revoltado, que tá numa sala com mais plebeu do que nobre, e ele se sente talvez a minoria, se sente talvez que ele esteja no meio de gente inferior, mas pelo fato deles terem entrado todos juntos, ele, mesmo assim, ele tenta desprezar o Almarc por ele não ter entrado junto com eles, que ele sente como se ele tivesse tido privilégio, enquanto todas aquelas pessoas passaram 2 anos longe da família, sofrendo, aprendendo, o Almarc simplesmente chegou com 2 anos de atraso e deixa a entender que a vida foi difícil pra ele, e o Toque simplesmente nega isso. E eu acho muito interessante, sabe, essas nuances trabalhadas. Os outros personagens eu acho que eles também vão ter, em determinado ponto da história, desenvolvimentos pessoais. A Wendy, ela já tem alguns, a Wendy e o Morgan, e uns capítulos à frente, quando eu for fazer a parte 3, vocês vão saber o que eu tô dizendo. A própria Lily vai ter um pouco agora. E é isso, galera. Eu acho que na medida que a gente for avançando na história, essa história tem 600 capítulos na novel. O mangá até aqui acho que adaptou, acho que menos de 30, 40, então ainda tem muita história pela frente. E parece uma pegada, às vezes, assim, meio Harry Potter, mas também não tanto, sabe? Assim, eu tô gostando muito. Quando eu comecei, me surpreendeu, porque eu achei que ia ser bem genérico. O filho do mercenário e tudo mais, e o que me assusta é o fato de talvez o Mark não ver o pai dele. Sabe, talvez o motivo dele sair da academia e provavelmente ir pra guerra seja a morte do pai dele e ir atrás de vingar ele. Mas tudo isso é suposição, gente. É isso, botem nos comentários o que é que vocês acharam dessa parte 2. E é isso, galera. Até a próxima. Um abraço.